Mas afinal, yoga é para a mente ou yoga é para o corpo? Vou tentar responder essa pergunta para vocês para deixar bem claro, para quem tem curiosidade de entender um pouquinho como funciona a dinâmica da prática. Então, vamos começar com a parte física. Obviamente que para a construção de maior quantidade de massa muscular, você quer fazer hipertrofia nos músculos, existem coisas mais eficientes. Por exemplo, musculação. Mas isso não quer dizer que a prática de yoga não te traga força, tá? Então, no aspecto físico, qual que é o grande diferencial do yoga? Por que que a pessoa vai fazer yoga e não fazer uma ginástica funcional, e não fazer musculação, ou que ela pode acrescentar também essas outras atividades? Mas então, por que fazer yoga se eu posso fazer outras coisas? Eu posso correr, nadar, fazer musculação, por que também fazer yoga? Tá, então, no aspecto físico, além de utilizar toda a amplitude das articulações, né, lubrificar as articulações e ganhar mobilidade, né, o que vai melhorar o seu desempenho na corrida, vai melhorar o seu desempenho na musculação, vai melhorar o seu desempenho na natação. Então, além de você conhecer todas as funções articulares, você conhece os seus limites, você conhece a sua elasticidade, então você consegue entender quanto do seu músculo tem elasticidade ou não, das suas pernas, nos seus braços, nas suas costas. Tá? E tem outras competências, por exemplo, essa noção de alinhamento. Muitas vezes a gente carrega certas tensões, né? Essa consciência postural que o yoga traz, ela conserta um montão de outros problemas que vêm em decorrência. Então, às vezes a pessoa tem algum tipo de lesão e ela não percebe que ela tem um hábito de guardar a tensão mais de um lado do que do outro. Essa consciência corporal, uma refinada, né, esse estudo sobre as possibilidades do corpo e sobre as potencialidade do corpo, né, o potencial que o corpo tem, você não conhece muito nessas outras atividades, né, de desempenho, por exemplo, na corrida, na natação, em outras atividades, na musculação. Então, não sei se estou sendo bem claro, mas deu para entender que conhecer e usar também tem esse detalhe. A pessoa pode ir na musculação, por exemplo, e fazer um movimento lá assim, ó, em que ela não está usando toda a amplitude possível das articulações. Ela pode fazer só aqui, ó. Pode ficar aqui. Aí ela vai fazer musculação? Vai. Vai ganhar força? Vai. Mas ela não usa toda a capacidade do corpo. E qual que é o problema em não usar? Em inglês, tem uma frase bem célebre que é use it or lose it. Use ou perca. O que está acontecendo com o nosso processo de envelhecimento é que o cérebro está ficando mais velho, menos eficiente, assim como todos os órgãos, né? Os órgãos tendem a ficar cada vez menos eficientes, fígado, rins. E com essa perda de perfeição no funcionamento, você perde a capacidade de se apropriar do seu corpo. Você vai perdendo, você vai ficando mais difícil de se apropriar das extremidades, apropriar dos dedos dos pés, se apropriar de toda a amplitude possível das costas e toda a amplitude articular dos ombros, do pescoço. Você vai perdendo. Então, o yoga é essa, falando fisicamente, é essa declaração de que você quer manter-se apropriando, né? Você quer se apropriar do corpo e manter essa apropriação para sempre, enquanto der, né? Então, o yoga ele pode,
assim como eu faço, também levantar peso e fazer outras atividades, como uma rebuscação ainda de mais força ou de outras capacidades cardiorrespiratórias, sei lá, mas essa possibilidade de você não perder o contato com a amplitude possível. Isso que eu estou mostrando, por exemplo, das costas, né, que você pode fazer um exercício agora aí, ó, de trazer os polegares indo para trás aqui assim, ó, como se quisesse juntar os polegares lá atrás. Você vai acessar a parte alta das suas costas, né, as escápulas se unindo. Essa utilização ali desses músculos intercostais, isso é muito importante para a sua saúde. A gravidade do planeta, ela faz com que a gente tenha tendência a desenvolver mais curva nas costas, mais corcunda. Né? E como a gente não usa toda essa amplitude na vida normal, na vida cotidiana, você vai comprimindo os discos intervertebrais, você vai comprimindo o seu sistema nervoso, você vai perdendo músculo na região e você vai sofrer. Por isso que o yoga ele foi desenhado para transcender, para diminuir o sofrimento. Uma vez que você mantém esse contato ali com aqueles músculos com 50, 60, 70, 80, 120 anos, você mantém, por menos músculos que você tenha, porque você pode perder massa muscular com o processo do envelhecimento, você pode perder, você ainda vai estar usando o que você tem. Um dos grandes problemas é que muitas vezes as pessoas elas não vão usando mais o que elas têm de potencial, nem de músculo, nem de consciência corporal, nem de capacidade respiratória, ela vai respirando cada vez menos. Então, os exercícios respiratórios do yoga, ainda falando da parte física, eles trazem uma consciência sobre a utilização da capacidade pulmonar. A expansão e a utilização de toda a capacidade do pulmão. Use it, né? Use it or lose it. Então, ou use ou perca. Se você não usar a sua capacidade pulmonar assim, com regularidade, o seu pulmão vai atrofiando, os músculos vão atrofiando. E aí, quando você precisar mesmo de oxigênio, precisar respirar, o seu pulmão está fraco. Então vocês entenderam um pouquinho por que eu acho a prática do yoga, falando fisicamente, tão sofisticada? Por isso que tantos atletas olímpicos de alta competição, escaladores, entre outras atividades físicas, aí as pessoas elas incluem yoga no repertório, porque o tipo de sofisticação, de minúcia que você tem para o trabalho, de mobilidade, de consciência corporal, de alinhamento postural, mesmo de força, a quantidade de resistência que você tem, de endurance, né, de resistência, tudo isso vai fazer com que você saiba exatamente o que você tem para oferecer para aquela atividade. Você vai ter uma sensibilidade de conhecer como é que estão as suas articulações, os seus músculos. Então, quando você for fazer a natação, você sabe consigo, hoje o que eu tenho para oferecer é isso. E essa minúcia de entender isso te evita violentar-se. Se você tem uma hiperconsciência, porque você, na prática de yoga, você trabalha essa hiperconsciência do seu corpo, nos dedos dos pés, e tudo, você se apropria do corpo, você sabe, olha, hoje se eu correr 3 quilômetros, vai só me trazer benefícios, mas se eu correr 8, eu vou estar me violentando. Por quê? Porque você tem uma ampliação da visão sobre si. O que o professor Hermógenes no Brasil falava muito de automatismo, né, viver como um autômato, fazer as coisas no automático sem prestar atenção, isso é um
um grande risco, né, para que quando você vai fazer os seus exercícios, a sua musculação, sua natação, sua corrida, se você fazer no automático, se você fizer no automático, né, se você fizer a musculação sem prestar devida atenção, a devida consciência, você vai ou subutilizar o seu potencial ou violentar-se. Porque você não tem esse refino de perceber exatamente o que o seu corpo pode e deve fazer. Tá? Então, esse comentário foi sobre a parte física e sobre a mente. Então, olha como que é importante. A mente, vocês vão me entender, a gente vive em processos de projetar o futuro, né? Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso hoje eu tenho que fazer isso. E você tem a preocupação com o passado, ela não devia ter me falado aquilo, ele não devia ter feito isso. E todos os diálogos internos que a gente tem, os pensamentos, eles podem tender para ansiedade, para depressão, podem ter um impacto assim, bem notável no seu mundo hormonal. Primeiro falando do emocional, mas também do hormonal. Porque se você está passando por um processo de transformação na vida profissional, por exemplo, está sob tensão, sob estresse, esse nível de estresse vai elevar o seu nível de cortisol, por exemplo, vai afetar o seu sono, vai afetar todo o seu equilíbrio químico do corpo. E tudo começou com uma microdecisão, prestem atenção, é uma microdecisão de repetir um pensamento. Você que decide se você vai continuar pensando sobre a empresa, continuar pensando sobre aquele determinado problema ou aquele hiperestímulo que você tem. Então, no fundo, você tem muito controle sobre os seus hormônios. Por quê? Porque você tem, se você decide não repetir pensamentos que promovam desequilíbrio emocional, que por consequência vão promover desequilíbrios hormonais, se você decide, você vai se encaminhar para uma... gentilmente você se conduz a um perfil hormonal mais saudável. E como é que você faz para ter esse domínio sobre a sua mente? Você vai falar para si mesmo, não vou pensar sobre isso agora, não é útil, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum se eu continuar pensando nisso. Como é que você sai desse padrão repetitivo? Yoga. Percebe como que a parte mental, eu acho a parte, apesar de eu achar a parte física extremamente sofisticada, é a parte mental que eu acho que é o grande benefício, né? O néctar do yoga. É porque é difícil você encontrar técnicas que te tragam essa competência, essa capacitação, né? De você perceber que você começa a entrar em loopings mentais e você fala, opa, isso não é útil para mim, isso não me interessa, e eu vou pensar sobre outra coisa. E você, por consequência, afeta suas emoções e, por consequência afeta seus hormônios. Isso é uma autogestão, gestão do estresse. Isso é maravilhoso. Maravilhoso isso aí. É uma fonte da juventude, eu posso dizer. Você mantém os seus níveis de saúde, os níveis hormonais, sem acelerar o seu processo de envelhecimento. Quando você mantém níveis de estresse, então quando você decide ficar pensando de novo e de novo no problema do profissional ou qualquer outro problema que seja, você conscientemente está falando para você, eu quero continuar com o cortisol elevado, eu quero continuar com hormônios estressores, com adrenalina, que vão acabar com a minha saúde. Eu quero estragar a minha saúde o mais rápido possível. Inconscientemente a pessoa faz isso. Então, se você tem uma técnica que te dá
rédeas sobre isso, eu acho impagável. Por isso que eu sou extremamente apaixonado pelo yoga, mesmo que eu nunca mais ensinasse yoga, eu ia praticar pelo meu próprio bem-estar. Então, essa reflexão é para vocês pensarem o quão importante. Pessoas às vezes acham, assim, é meio triste, meio pobre muitas vezes, né? Perceber que as pessoas acham que yoga é só um espreguiçarzinho ali, né? Uma mobilidade, um alongamento. As pessoas não têm noção. Assim, corpo forte não é garantia de mente em paz. Você pode ir lá puxar ferro, ficar com músculos fortes, glúteos, peito, ombros, costas. A pessoa pode ser pode ser um fortão, e ela pode ser um bebê emocionalmente, pode ser completamente frágil. Por isso tem gente com depressão e casos profundos aí de diversos problemas mentais, porque ela está com uma competência física, mas ela não aprendeu, né, a musculação das emoções, musculação da mente. Né? Então, deu para fazer uma boa distinção aí para vocês? O que o yoga é, então? Ele é para o corpo ou ele é para a mente? Deu para entender que ele é para os dois? Ele é para os dois, mas a ênfase do yoga não é, a máxima hipertrofia, a preocupação do yoga é outra. É a apropriação de todas as partes do corpo e a manutenção dessa jovialidade. Né? De todas as competências, mobilidade, força, elasticidade, alinhamento, tudo. Né? E esse scanner mental, esse reconhecimento de como você está naquele dia, para saber o que você pode, o que você deve fazer naquele dia. Você traz atenção. É por isso que eu recomendo é que a pessoa faça pelo menos uns 20 minutinhos de yoga pela manhã. Né? Para começar o dia que você ganhou, você acordou, você ganhou o dia. Presta atenção em si. O que você tem para oferecer para aquele dia de verdade? Quais são as suas ferramentas? Né? E na parte mental, essa capacidade de maior manipulação, melhor manejo dos seus pensamentos. Né? Então você consegue ter mais sabedoria, mais maturidade emocional, né, com a sua mente. E aí você fica com essa, como a gente vê no hinduísmo, né, as representações com vários braços. Você fica com vários braços para cuidar de diversas partes da sua vida, né, com esse manejo, né? Por isso que a gente fala de stress management, né, do manejo do estresse. Tá bom? Então eu espero que tenha sido uma boa reflexão para vocês. Deixe comentários aí, eu quero fazer mais vídeos explicativos. Então, se vocês tiverem perguntas sobre yoga, sobre esse estado de saúde e de plenitude que o yoga traz, escreva aí e tenha um excelente dia. Namastê.